Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rita de Cássia Alencar Mota, sou pedagoga e possuo especialização em Língua Brasileira de Sinais, Educação à Distância, Docência do Ensino Superior e Supervisão Escolar. Vou ministrar para vocês a disciplina A Cultura Surda e suas particularidades. Atualmente, se fala muito em diversidade cultural e sobre o quanto ser diferente é normal. Mas, será que, no cotidiano, praticamos toda a sensibilidade que propagamos ao fazermos tal reflexão? Antes de entrar no conteúdo, quero direcionar a vocês algumas palavras. Trabalhar com a diversidade cultural não é apenas uma conquista para o aluno, mas também para o professor. Pois, enquanto trabalhamos, pesquisamos e, por pesquisar, adquirimos aprendizados inimagináveis. Ministrar a disciplina A Cultura do Surdo e suas particularidades será uma ação inusitada e inovadora para todos nós, pois, por fazer parte de uma minoria, muitos desconhecem a capacidade e a competência imensurável que um aluno surdo possui. A única diferença que existe entre um ouvinte e um surdo é a cultura que cada um possui, pelo fato desses dois se utilizarem de comunicações diferentes, ou seja, nos comunicamos oralmente e os surdos manualmente. No entanto, ao nos adentrarmos no mundo mágico da cultura do surdo, vamos descobrir que, além da comunicação manual, o aluno surdo tem muito mais a nos oferecer, pois o mesmo é portador de uma cultura interessante, rica e maravilhosa. Conto com a participação ativa e constante de todos vocês para crescermos juntos na verdadeira diversidade cultural do surdo. Esta disciplina tem como finalidade proporcionar ao aluno a aquisição de uma cultura que até então era desconhecida por muitos. A partir do conhecimento adquirido, formataremos a nossa visão e percepção a respeito do que é ser surdo em um meio social composto pela maioria de ouvintes. O objetivo da aquisição do conteúdo dessa disciplina, que é tão inusitada e contemporânea, nos levará a pensar de forma diferente, pois de agora em diante, gradativamente, iremos aguçar nossa sensibilidade no tocante a aceitarmos e admirarmos o diferente, exatamente como ele é. Torna-se relevante darmos conta de que não temos a permissão de entrar na subjetividade do outro e querer transformá-lo de acordo com a visão do mundo. É de extrema importância conhecer as representações do ser surdo e como essa foi se desenvolvendo para que se possa refletir sobre ela. Iremos observar os grandes elementos das representações do ser surdo, ou seja, como é a identidade surda, a comunidade surda, a cultura surda, a surdez como diferença política e a surdez como experiência visual. Conhecer um pouco do cotidiano do ser surdo e nos aprofundarmos com veemência nas suas principais e atuais representações podem ser considerados os principais objetivos do oferecimento dessa impactante disciplina no nosso curso de Libras. A nossa disciplina foi estruturada em 2 aulas e algumas atividades online com vários tópicos, no qual trabalharemos a cultura do surdo e suas particularidades através de conceitos e propostas de novas perspectivas da inserção do diferente no nosso meio social, contemplando a riqueza e a beleza de vários aspectos culturais da vivência de um surdo. Na unidade 1 da nossa disciplina, que será trabalhada na primeira aula, serão abordados 5 subunidades, as quais são: primeiro, identidade surda; segundo, comunidade surda; terceiro, cultura surda;
E quarto, a surdez como diferença política. E tendo o quinto item como a surdez como experiência visual. Em nossa primeira aula, vamos conhecer alguns conceitos da identidade surda e também suas características. Vamos conhecer também a imensurável importância de existirem as comunidades surdas, pois é através delas e de suas constantes reuniões e ou encontros é que o surdo passa a desenvolver as suas potencialidades, conservando assim a sua tão relevante cultura surda. Ainda nesta primeira aula, conheceremos também aspectos importantes da surdez como diferença política. Logo em seguida, conversaremos também sobre a surdez como experiência visual. Para iniciarmos a nossa primeira aula, é fundamental conhecermos um pouco mais das três primeiras subunidades a serem abordadas, que são a identidade surda, a comunidade surda e também a cultura surda. Sem estes três aspectos, jamais o surdo teria conquistado a sua autonomia e também construído a sua tão relevante cultura. Objetivos principais do estudo da disciplina: conhecer o cotidiano do ser surdo, aprofundar-se das principais visões atuais sobre as representações do ser surdo. O conhecimento das representações do surdo. É de extrema relevância conhecer as representações do ser surdo e como estas foram se desenvolvendo para que se possa refletir sobre elas. Iremos observar os grandes elementos das representações do ser surdo, ou seja, como é a identidade surda, a comunidade surda, a cultura surda, a surdez como diferença política e a surdez como experiência visual. Identidade surda. O que os estudos culturais pensam sobre as identidades em geral? Para falar sobre a identidade surda, vamos primeiro falar como os estudos culturais pensam sobre as identidades em geral. Atualmente, se pensa que as identidades surdas não são fixas. As pessoas não têm só uma identidade em toda a vida e em todos os lugares. Como diz Hall, 1998, as identidades são abertas, contraditórias, inacabadas e fragmentadas. Balma, 2005, afirma: as identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta. E é preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. Miranda, 2001, também faz uma séria reflexão para que reflitamos. A ideia da identidade cultural nas comunidades surdas não se apresenta estável. Ela é ameaçada constantemente pelo outro. Este outro pode se referir aos surdos que optaram pela representação da identidade ouvinte. Essa política de representação geralmente terá uma incidência negativa. A comunidade surda. Segundo Padden e Anfaires, 1998, uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vive num determinado local, partilha objetivos comuns dos seus membros e que, por diversos meios, trabalham no sentido de alcançar os seus objetivos. Uma comunidade surda pode incluir pessoas que são surdas, mas que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as pessoas surdas para alcançá-los. A cultura surda. A cultura surda compartilhada dos surdos. Existem surdos com várias identidades, como surdo oralizado, surdo índio, surda mulher, surdo que vive na roça, surdo que vive no interior, surdo que vive na capital, etc. Os surdos têm identidades diferentes, mas também possuem uma coisa em comum, que é a cultura surda. Strobel, 2006, define o povo surdo como o conjunto de sujeitos surdos que não habitam o mesmo local,
mas que estão ligados por uma origem, tais como a cultura surda. Usam língua de sinais, têm costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns e qualquer outro laço compartilhado. Segundo Perle 2004, entrar no lugar da cultura surda requer conhecimento da experiência do ser surdo com toda a transformação que o acompanha. Mas, como é a cultura surda? Na cultura surda, a parte visual é realmente muito importante para a vida dos mesmos. Scliar e quadros explicam muito bem como a parte visual é de extrema importância para a cultura surda. A experiência dos surdos é visual desde o ponto de vista físico, ou seja, os encontros, as festas, as histórias, as casas, os equipamentos, até o ponto de vista mental, ou seja, a língua, os sons, os pensamentos, as ideias. Como consequência, é possível dizer que a cultura surda é visual. As produções linguísticas, artísticas, científicas e até as relações sociais são visuais. Transpondo barreiras. Os surdos podem se deslocar da cultura ouvinte, como aqueles surdos que eram oralizados anteriormente e descobrem que tem outros corpos iguais aos surdos sinalizadores. Eles começam a se deslocar para a cultura surda, atravessando fronteira sem barreiras e sem necessidade de documentos. A violência contra a cultura surda. A busca do respeito à cultura surda. Atualmente, ainda existe a violência contra a cultura surda, como acontece em algumas escolas inclusivas ou em vários outros locais públicos. Perle, em 2004, descreveu na história: a violência contra a cultura surda foi marcada através da história. Constatamos na unidade 1 da nossa disciplina, que será trabalhada na primeira aula, serão abordados 5 subunidades, as quais são: primeiro, identidade surda; segundo, comunidade surda; terceiro, cultura surda; e quarto, a surdez como diferença política, e tendo o quinto item como a surdez como experiência visual. Em nossa primeira aula, vamos conhecer alguns conceitos da identidade surda e também suas características. Vamos conhecer também a imensurável importância de existir as comunidades surdas, pois é através delas e de suas constantes reuniões e ou encontros é que o surdo passa a desenvolver as suas potencialidades, conservando assim a sua tão relevante cultura surda. Ainda nesta primeira aula, conheceremos também aspectos importantes da surdez como diferença política. Logo em seguida, conversaremos também sobre a surdez como experiência visual. Para iniciarmos a nossa primeira aula, é fundamental conhecermos um pouco mais das 3 primeiras subunidades a serem abordadas, que são a identidade surda, a comunidade surda e também a cultura surda. Sem estes 3 aspectos, jamais o surdo teria conquistado a sua autonomia e também construído a sua tão relevante cultura. A cultura surda e suas particularidades. Objetivos principais do estudo da disciplina: conhecer o cotidiano do ser surdo, aprofundar-se das principais visões atuais sobre as representações do ser surdo. O conhecimento das representações do surdo. É de extrema relevância conhecer as representações do ser surdo e como estas foram se desenvolvendo para que se possa refletir sobre elas. Iremos observar os grandes elementos das representações do ser surdo, ou seja, como é a identidade surda, a comunidade surda, a cultura surda, a surdez como diferença política e a surdez como experiência visual. Identidade surda.
O que os estudos culturais pensam sobre as identidades em geral? Para falar sobre a identidade surda, vamos primeiro falar como os estudos culturais pensam sobre as identidades em geral. Atualmente, se pensa que as identidades surdas não são fixas. As pessoas não têm só uma identidade em toda a vida e em todos os lugares. Como diz Hall, 1998, as identidades são abertas, contraditórias, inacabadas e fragmentadas. Bauman, 2005, afirma: as identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta. E é preciso estar em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. Miranda, 2001, também faz uma séria reflexão para que reflitamos. A ideia da identidade cultural nas comunidades surdas não se apresenta estável. Ela é ameaçada constantemente pelo outro. Este outro pode se referir aos surdos que optaram pela representação da identidade ouvinte. Essa política de representação geralmente terá uma incidência negativa. A comunidade surda. Segundo Padden e Anfaires, 1998, uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vive num determinado local, partilha objetivos comuns dos seus membros e que, por diversos meios, trabalha no sentido de alcançar os seus objetivos. Uma comunidade surda pode incluir pessoas que são surdas, mas que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as pessoas surdas para alcançá-los. A cultura surda. A cultura surda compartilhada dos surdos. Existem surdos com várias identidades, como surdo oralizado, surdo índio, surda mulher, surdo que vive na roça, surdo que vive no interior, surdo que vive na capital, etc. Os surdos têm identidades diferentes, mas também possuem uma coisa em comum, que é a cultura surda. Strobel, 2006, define o povo surdo como o conjunto de sujeitos surdos que não habitam o mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, tais como a cultura surda. Usam língua de sinais, têm costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns e qualquer outro laço compartilhado. Segundo Perle, 2004, entrar no lugar da cultura surda requer conhecimento da experiência do ser surdo com toda a transformação que o acompanha. Mas, como é a cultura surda? Na cultura surda, a parte visual é realmente muito importante para a vida dos mesmos. Scliar e quadros explicam muito bem como a parte visual é de extrema importância para a cultura surda. A experiência dos surdos é visual desde o ponto de vista físico, ou seja, os encontros, as festas, as histórias, as casas, equipamentos, até o ponto de vista mental, ou seja, a língua, os sons, os pensamentos, as ideias. Como consequência, é possível dizer que a cultura surda é visual. As produções linguísticas, artísticas, científicas e até as relações sociais são visuais. Transpondo barreiras. Os surdos podem se deslocar da cultura ouvinte, como aqueles surdos que eram oralizados anteriormente e descobrem que têm outros corpos iguais aos surdos sinalizadores. Eles começam a se deslocar para a cultura surda, atravessando fronteira sem barreiras e sem necessidade de documentos. A violência contra a cultura surda. A busca do respeito à cultura surda. Atualmente, ainda existe a violência contra a cultura surda,
como acontece em algumas escolas inclusivas ou em vários outros locais públicos. Perle, em 2004, descreveu na história: a violência contra a cultura surda foi marcada através da história. Constatamos na história uma eliminação vital dos surdos, a proibição do uso de língua de sinais, a ridicularização da língua, a impostação do oralismo, a inclusão do surdo entre os deficientes e a inclusão dos surdos entre os ouvintes. Segundo Lana, 1992, o que mais é importante para a cultura do surdo é a sua dignidade, ou seja, o mesmo jamais deverá aceitar que alguns médicos o digam que são deficientes. Isso não é próprio da cultura de um surdo. A sua linguagem. Alguns educadores não a respeitam e reprimem a própria língua da cultura dos surdos. A sua organização social e a conservação dos seus costumes, e dentre outros. O orgulho de possuir sua própria cultura. É importante entender que a cultura surda é composta por práticas sociais sem neutralidade. É uma marcação de territórios que deve ser estabelecida politicamente pelos próprios surdos. PL 2000 coloca que, se a base da cultura surda não estiver presente no currículo, dificilmente o sujeito surdo irá percorrer a trajetória de sua nova ordem, que será oferecida com as representações da sua própria cultura. O conhecimento partilhado em igualdade de condições com todos deve ser a motivação de nossa existência. Autor anônimo. O respeito à língua de sinais e à cultura surda. Para concluir as 3 subunidades abordadas acima, torna-se importante que reflitamos o quão é importante amarmos e respeitarmos o próximo exatamente do jeito que ele é. Pois, de uma forma ou de outra, nós, seres humanos, somos complexos e possuímos singularidades em todos os aspectos. Agora, vamos falar sobre a 4ª subunidade da nossa disciplina, que se intitula como A Surdez como Diferença Política. Durante muitos anos, os surdos lutaram no movimento de surdos, querendo o seu próprio direito, que é diferente do que pensam alguns ouvintes. Significa lutar pelo surdo, não pelo deficiente e muito menos pelo doente. No século XIX, alguns grupos de surdos franceses, europeus e americanos, dentre eles engenheiros, filósofos, artistas e professores, e sendo todos surdos, começaram a organizar reuniões anuais denominadas como o Banquete de Surdos. O objetivo dessas reuniões era comemorar o aniversário do nascimento de Lepé, que foi um padre e professor ouvinte que mostrou o quanto os surdos são capazes. Lepé ensinou a comunicação, a leitura e a escrita para os surdos daquela época e, assim, fundou a primeira escola pública de surdos. O primeiro banquete silencioso ocorreu no dia 30 de novembro de 1834, em comemoração aos 122 anos do nascimento de Lepé. E assim começou a movimentação dos surdos. Nesta mesma época, foi criada na França, em Paris, uma associação de surdos chamada Sociedade Central dos Surdos Mudos de Paris, fundada em 1934. A influência de associações de surdos foi espalhada pelo mundo afora. Atualmente, existem milhares de associações de surdos por todos os cantos do mundo, onde os mesmos se encontram no mesmo modelo e falando a mesma língua, ou seja, a língua de sinais, a qual é própria de cada país. Conforme quadro 2004, no Brasil, as associações de surdos brasileiros foram sendo criadas e tornando-se espaço de bate-papo e lazer em sinais para os surdos. Enquanto as escolas especiais oralizavam ou integravam as crianças surdas nas escolas regulares de ensino para também aprenderem a se oralizar. Durante anos, mais de 42% dos professores da escola para surdos eram surdos.
Isto nos Estados Unidos e Europa. Esses acontecimentos duraram até o ano de 1879. Não podemos deixar de citar que um dos mais importantes professores surdos foi o francês Laurent Clerc, que foi convidado para lecionar nos Estados Unidos e fundou a Escola Pública para Surdos em 1816. Mais tarde, em 1864, essa mesma escola foi transformada na primeira faculdade para surdos, atualmente localizada na cidade de Washington. No entanto, em 1880, foi realizado o Congresso de Milão, no qual o método oral foi adotado nas escolas de surdos, proibindo assim o uso da língua de sinais. A partir da realização deste congresso, todos os professores surdos foram demitidos, o que foi um retrocesso para a constante luta dos mesmos para serem reconhecidos e valorizados. Ferreira 2000 declarou: no ano de 1900, a maior parte das escolas para surdos de todo o mundo já não utilizava mais a língua de sinais por causa da oralização, gerando uma queda significativa no nível de escolarização dos surdos, fazendo com que os surdos buscassem no esporte a sua forma de expressão mais genuína, no sentido de vencer este grande trauma linguístico, cognitivo e comunitário. A partir disto, houve uma grande explosão do movimento. Foi um momento emocionante e de imensurável exemplo para o mundo do Sul. No dia 8 de março de 1988, primeira semana do movimento, houve uma greve na Universidade Gallaudet, a única universidade dos Estados Unidos pertencente aos surdos e que existe até hoje na cidade de Washington. Após a greve, houve a explosão do movimento. Foi um momento de grande exemplo para o mundo dos surdos. Houve uma greve geral nesta universidade com o principal objetivo de se exigir que uma pessoa surda ocupasse o cargo de direção na época e não um ouvinte, como estavam pretendendo. Desta forma, depois das decisões do Congresso de Milão, as grandes autoridades passaram a subestimar a capacidade dos alunos surdos, e isto em uma universidade que foi criada por eles mesmos através de reivindicações e muitas lutas. Na época, os surdos divulgaram muitas campanhas, cartazes, papéis, etc., mostrando a escrita "Greve na Gallaudet", ou seja, surdos em greve pelos surdos. Os estudantes exigiam que fosse colocado na universidade um reitor surdo e em outros tipos de gestão também exigiam que os surdos tivessem o direito de assumi-las. Conforme Sachs, 1998, veja uma moça fazendo sinais para o seu cachorro. Este, obediente, deita, rola, dá a pata. O próprio cachorro veste um pano branco com os dizeres de cada lado. Entendo a língua de sinais melhor do que Spilma. Spilma era, na época, a presidente do corpo diretivo da Gallaudet e ocupou o cargo por 7 anos sem aprender praticamente nada de língua de sinais. Tudo começou quando o comitê do corpo diretivo da Universidade Gallaudet escolheu entre 3 finalistas, um ouvinte e 2 surdos, a candidata ouvinte Elizabeth N. Zinsser. No dia seguinte, houve um movimento de 1.000 estudantes surdos que saíram em passeata marchando 6 quarteirões até a Casa Branca e, em seguida, até o Capitólio. Após alguns dias, o movimento aumentou para 3.000 surdos nos Estados Unidos, entre famílias, atores surdos, não estudantes, estudantes, trabalhadores, etc. Finalmente, trocaram a direção e, atualmente, a Gallaudet tem em sua direção um surdo, que é o King Jordan. Houve também outro grande movimento de alunos surdos no Brasil. Este movimento aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No dia 21 a 24 de abril de 1999, aconteceu o 5º Congresso Latino-Americano da Educação Bilíngue para Surdos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aconteceu também aqui no Brasil e na mesma cidade de Porto Alegre, o pré-congresso ao 5º Congresso de Educação Bilíngue para Surdos,
nos dias 20 a 21 de abril de 1999. Mais de 1.000 pessoas assistiram às palestras, discussões, etc., para que se pudesse urgentemente ser realizada uma mudança na educação dos surdos nos anos 2000. A mobilização dos surdos aconteceu nas ruas da cidade de Porto Alegre e virou notícia importante em todos os jornais e televisões do país. A notícia do jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aconteceu no dia 24 de abril de 1999. Eles direcionaram o fato ao então governador Olívio Dutra, na época, e, ao saírem às ruas, todos os surdos colocaram luvas brancas em suas mãos. O documento sobre a atual e precária situação dos surdos foi entregue por eles mesmos ao então governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Depois dessas manifestações, muitos desafios foram superados, levando-os também a conseguirem conquistas significativas e efetivas no tocante ao respeito à sua cultura social, educacional e intelectual. Bem, pessoal, chegamos à nossa quinta e última subunidade a ser trabalhada nesta aula. Ela se intitula como a surdez como experiência visual. A percepção visual é o ponto mais importante dos surdos. Geralmente, a educação clínica, que trabalha com o treinamento de ouvir, focaliza a audição dos surdos. Isso é perda de tempo, é simplesmente o uso de experiência visual. Ser surdo não quer dizer somente dizer não ouvir. Existem outros sentidos. O ser surdo é uma pessoa com uso de língua de sinais, que tem sua própria identidade, sua cultura, etc. Os surdos têm experiência visual e adquirem uma língua visual espacial. Eles realmente se identificam como surdos, assim como os ouvintes têm experiência oral aditiva. Conforme quadro de 2004, o surdo é o sujeito que aprende o mundo por meio de experiências visuais e tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de sinais e língua portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais. Porém, muitas pessoas desconhecem o que é um surdo. Pensam que o mesmo possui uma deficiência que se trata de uma pessoa incapaz, ou seja, um coitado que precisa ser normalizado, etc. É preciso maior respeito ao surdo. Não podemos normalizá-lo, temos que aceitá-lo exatamente como ele é. O maior problema é a discriminação, o que é inaceitável para os surdos. Perle Miranda explica o que é ser surdo. Se vocês nos perguntarem aqui o que é ser surdo, temos a resposta. Ser surdo é uma questão de vida. Não se trata de uma deficiência, mas de uma experiência visual. Experiência visual significa a utilização da visão em substituição total à audição, a qual se tornará um importante meio de comunicação para eles. Dessa experiência visual surge a cultura surda, que é representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. A cultura surda comporta na língua de sinais a necessidade do intérprete, de tecnologia e de leitura. Chegamos ao final desta aula, a qual penso que pode sensibilizá-los o suficiente para entenderem o quanto é importante respeitar, valorizar e amar as diferenças. Espero que a minha aula tenha sido esclarecedora e que você tenha se apropriado efetivamente dos conceitos e dos fatos nela tratados. Gostaria de agradecê-los imensamente pela atenção e carinho, deixando aqui a minha admiração por todos que, por uma questão de envolvimento, amor, responsabilidade e respeito, ficaram aqui comigo até o fim e puderam entender com propriedade grande parte da relevante e maravilhosa cultura surda. Muito obrigada por ficarmos juntos até aqui. Até mais, pessoal. A gente se vê.